DNA. Cassiano Cavalheiro, Camila Cunha. Muito boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou Cassiano Cavalheiro e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. Boa tarde, eu sou a jornalista Camila Cunha e na próxima hora nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e na região. E quem quiser interagir com a gente, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp 55991362472. Para falar um pouquinho mais a respeito da nossa entrevistada de hoje, vou convidar a todos, todas e todes a voltar no tempo para o ano de 1986. É um ano que eu lembro muito bem, apesar de eu ser criança nessa época. Eu, no caso, não era nascida, então vamos lá ao nosso resumo. Vocês já vão perceber o porquê que eu lembro desse ano. Vamos lá. No mundo, Chernobyl, na Ucrânia, então União Soviética, foi assolada por um dos maiores desastres nucleares da história. Depois de 76 anos de espera, o cometa Halley passou pela Terra. O primeiro vírus de computador foi descoberto e ele era transmitido através de um disquete. No Brasil é lançado o Plano Cruzado, a moeda brasileira passa a ser o cruzado. Cássia, eu acho que essa frase seria boa para ti ler, já que essa é a tua recordação. Começa o show da Xuxa na TV Globo em 30 de junho de 1986. Eu lembro por isso. É eterno baixinho. A Lei de Incentivo à Cultura é sancionada pelo presidente José Sarney. Em Santa Maria ocorre a fundação do Centro Desportivo Municipal, CDM. Nesse ano, faleceram Nelson Cavaquinho, músico, Cliff Burton, baixista do Metallica. Mas nasceram Lady Gaga, cantora, Lindsay Lohan, atriz, e Titi Miller, apresentadora do Multishow. Também nasceu neste ano, em 6 de novembro de 1986, a nossa convidada de hoje, Gabriela Maindra. Muito bem-vinda, Gabi. Seja bem-vinda, Gabi. Um prazer te ter aqui. Olá, Cassiano. Olá, Camila. Uma alegria estar aqui com vocês e um privilégio nascer nesse ano aí de 86. Viu, que lindo. Chegando já passando dos 35 aninhos aí, né? Muito bem-vinda à CDN, ao Diário. E a Gabriela, para quem não está quem está só nos ouvindo agora, né? Porque depois esse programa vai para a TV Diário, vai para o nosso podcast lá no YouTube, mas por enquanto as pessoas só estão ouvindo. Gabriela está elegantíssima, brilhosa, vestida para a noite, porque ela tem uma formatura na sequência, ela estava, claro, em Porto Alegre, a gente já vai apresentar um pouquinho mais. Traje de gala aqui no nosso estúdio. Se eu soubesse, eu teria botado um vestido. Camila adora uma pluma, um paetê, um brilho. Se eu soubesse disso, eu soubesse que ia ter uma companheira para isso, eu teria vindo. Isso aí. Vamos então a um pequeno resuminho da vida da Gabriela. Ela é bacharela em Direito pela PUC. Isso aí. Ela foi integrante do Núcleo de Estudos em Web Cidadania da Faculdade de Direito de Santa Maria, a FADISMA, e desenvolveu a atividade de extensão, programa Visibilidade, compartilhando saberes na extensão universitária. O projeto em questão, que foi indicado ao Prêmio Extensionista do ano no ano de 2018, e ela recebeu a certificação de ativista sênior. A Gabriela é a atual secretária de Estado adjunta da Cultura do Rio Grande do Sul e diretora-geral da Secretaria de Estado da Cultura, além de servidora pública concursada no município de São Vicente do Sul. E é a primeira mulher trans a ocupar um cargo de direção no governo do Rio Grande do Sul. Integrante do Conselho Estadual de Direitos LGBTQIA+, fez história no movimento tradicionalista gaúcho, no MTG, em 2019, quando pela primeira vez o MTG reconheceu, né, a trajetória de uma mulher trans como prenda. Isso revela um pouquinho da personalidade incrível da nossa entrevistada de hoje.
Isso aí, quanta coisa, hein, Gabriela, pra gente falar. Já sei que uma hora vai ser pouco, vamos começar assim, ó, rápido e rasteiro, mas eu gostaria de começar lá pela tua infância. A gente sempre faz assim esse resgate ao passado. Em que cidade tu nasce? Como é que era constituída a tua família? Que lembranças que tu tem assim dessa tua primeira infância? Na minha primeira infância, minha cidade, então, como vocês já citaram, São Vicente do Sul, aqui da região central, próxima, né, cidade polo, que tem próxima é Santa Maria, uma cidade de apenas 8.000 habitantes, né, em que eu tive toda a minha infância e adolescência vivida, né, nesse município. E tive, mais do que isso, a felicidade de, em 2018, prestar um concurso no município e poder retornar, então, para minha cidade para trabalhar, então, como servidora pública. A minha infância, ela sempre... eu tenho 2 irmãos, né, o Leonardo e o Luiz André. O meu pai e a minha mãe são separados desde o meu irmão mais novo ainda muito pequeno, né, e a minha mãe, para nós, sempre foi um grande exemplo, assim, uma mulher muito forte, muito batalhadora, que nos criou, então, 3 filhos aí. Então, ainda filho, né, porque por ser uma mulher trans, então eu tive toda essa infância vivendo, né, socialmente aí como Maurício, né, com uma vivência muito próxima no tradicionalismo gaúcho. Isso fez com que anos mais tarde, então, eu recebesse esse reconhecimento em 2019, mas foi uma infância muito feliz, numa cidade pequena onde todas as pessoas se conhecem, né, que todos acabam tendo vínculos de alguma forma, e eu, por ser filha da costureira da cidade, na época filho, né, todos conhecem a trajetória, conhecem a minha família, que é uma família muito simples, mas que sempre buscou muito, sempre trabalhou muito. A minha mãe fez todos os esforços e o meu pai também, por mais que tenha tido esse período, né, de separação aí, né, após a separação, a gente nunca perdeu o contato. Então, a minha memória mais afetiva que eu tenho, assim, é realmente o de fazer parte do movimento tradicionalista gaúcho, de dançar. Eu, desde pequenininha, desde a primeira vez que eu fui num CTG, eu já percebi que aquele lugar ali tinha que ser meu, que eu queria fazer parte daquele grupo de dança, que eu queria participar de concursos. Então toda essa minha infância foi participando de concursos de peão, foi participando de concursos de declamação, foi dançando em invernadas. Também tive uma adolescência em que eu fiz, né, 2 cursos técnicos, né, na antiga Escola Agrotécnica Federal, hoje Instituto Federal em São Vicente do Sul, que na época era uma dificuldade muito grande para mim, porque foi um período em que tu começa a passar, né, da tua infância para a adolescência, né, tu começa a te descobrir e tu começa principalmente a perceber que tudo aquilo que é esperado em relação a gênero, em relação ao que é imposto, que é construído hoje na nossa sociedade, não era algo que eu me encaixasse. Eu digo isso porque quando eu comecei lá o primeiro ano, a primeira série, né, na época do ensino fundamental, eu já me percebi um tanto diferente das demais crianças, principalmente em relação às brincadeiras, né? Aquilo que era esperado, aquilo que os meninos brincavam de jogar bola, eu não gostava daquilo. Mas foi quando eu ingressei nessa escola em que a predominância de alunos do sexo masculino era em torno de 95% em relação às mulheres, né? Uma escola em que vinham muitas pessoas de muitos municípios estudar, e era um técnico agrícola. Ali realmente eu percebi que alguma coisa não estava encaixando com as expectativas. Mesmo assim, eu me formei técnica agrícola lá no ano de 2003, depois técnica em alimentos em 2005, e a partir 2 anos após, então, eu saí da cidade para vir morar em Santa Maria. Então, por isso que Santa Maria também tem fortes vínculos. É uma cidade que eu morei um período, acabei saindo e voltei a partir de 2014 e tive uma experiência muito rica aí que a gente, ao longo da nossa história, com certeza vai relembrar. Camila, e já assim, em 5 minutos de conversa, a gente já vê, né, o tipo de pessoa que a Gabriela é.
a gente sabe os quantos desafios, né, que uma pessoa que não está naquele padrão que a sociedade nos impõe, especialmente em relação a gênero ou até a orientação sexual, e ao mesmo tempo ela dizer que teve uma infância feliz, tipo, ela já tem essa visão clara, né, de ter, porque é muito sofrimento, é muita, às vezes, humilhação, né, porque eu, como uma pessoa LGBT, tipo, eu devo compartilhar até certo ponto, né, da tua vivência deve ser mais ou menos como a minha. Eu sou de São Gabriel, uma cidade pequena, do interior. A gente sabe o quanto que é sofrido. E, ao mesmo tempo, tu pondera isso como uma pessoa positiva, né, pra frente. Tu sempre foi assim, tipo, tu via as coisas com aquele olhar poliana. Eu costumo falar poliana, que eu sempre assisti o filme da Poliana, e eu sempre me coloco no lugar. Eu sou super poliana. Eu sempre enxergo as coisas com o lado Pelo bom. lado bom. Não espero a maldade das pessoas, apesar de eu me ferrar às vezes. Sim. Tu é assim também? Com certeza. Se não é só nesse momento aqui que eu estou com vocês, como vários outros que eu já participei, eu sempre procuro ver o lado bom de tudo. Ao tempo que tinham, né, naquela época, já existia o famoso bullying, né, as brincadeirinhas, as chamadas de viadinho, ou de te comporta como homem, né, principalmente eu que fiz parte, então, do tradicionalismo, dança como homem, sapateia como homem, engrossa a voz como homem, então tudo era colocado, nós fomos uma geração muito repreendida em relação a isso. Só que eu noto que existia uma leveza maior ao tempo que eram repreendidas. Também existia muito acolhimento em relação às pessoas, às amizades, numa cidade pequena, os vínculos muito fortalecidos, e eu volto a trazer, né, essas questões da família, que é uma família que sempre me acompanhou, que sempre me apoiou em todos os momentos, que principalmente a minha mãe, ela é um ser de luz, de uma grandeza muito grande, que nunca foi uma pessoa preconceituosa, né, então acho que isso já, por mais que ela talvez percebesse, né, que eu tinha uma identidade que ainda não estava assumida, que até mesmo eu acho importante falar em relação à questão da orientação sexual, porque lá no início, né, lá na minha juventude ali, quando eu comecei a me descobrir, né, a primeira identificação que tu tem é em relação à orientação sexual. Então, por tu te atrair por meninos, tu acredita que tu é um menino gay, né? Então foi essa forma da minha descoberta. Só que com o passar dos anos eu percebi que aquilo era muito pouco para a minha expectativa, que aquela pessoa que lá aos 6 anos de idade, quando chegou na primeira série, percebeu que tinha algo de estranho em relação àquele conjunto, porque é quando tu realmente começa a te socializar com as pessoas, né? Tu vê outros colegas, tu vê outras vivências, né? Outras crianças ali, aquilo dali me despertou, já mostrava que eu precisava de algo a mais, que realmente aquilo tudo que era esperado, embora eu fizesse parte, eu gostasse bastante, né? Desde a primeira vez quando eu dancei lá num grupo de dança com 7, 8 anos, na verdade eu queria dançar com um vestido de prenda, então foram muitos anos, e eu sempre tive, por sair relativamente cedo de casa, eu concluí então esses 2 cursos técnicos e acabei saindo de casa para buscar emprego. Nós sabemos que essa é a dificuldade de cidades pequenas, que é a dificuldade de tu conseguir um emprego. Então, quando eu saí, eu comecei a me abrir mais, ver pessoas, experiências diferentes, que eu comecei a me aceitar, né? Que a gente fala muito em aceitação, a gente espera a aceitação da família, mas a nossa aceitação também é um processo demorado, né? Principalmente porque tu te culpa muitas vezes, tu acha que aquilo é errado, tu acha que tu tem que manter aquela aparência até mesmo para te manter no mercado de trabalho. Então foi isso que aconteceu até os meus 25 anos, porque eu mantinha a aparência então de Maurício, né? E é um dos pontos também que a gente pode fazer um parêntese, que eu
tenho muito orgulho, eu não sou uma pessoa que esconde o meu nome, então, de nascimento lá, né, de acordo com o meu sexo biológico, eu sempre tive muito orgulho da minha história, e não fiz essa transição mais cedo pela questão de conseguir emprego, de me manter fora de casa, até porque depois que tu ganha essa independência, tu quer mesmo abrir asas e voar, né, então eu só quando eu cheguei aos 25 anos, eu iniciei um processo de transição que tinha tudo para ser frustrado, porque eu iniciei esse processo de transição e 1 mês, 2 depois eu fui demitida da empresa que eu trabalhava, porque souberam que eu iniciei um processo de hormonização, que é o primeiro passo quando tu começa a transição. Eu ia te perguntar quais seriam esses passos que... Com 25 anos tu começou essa transição, muito também por uma segurança, como tu disseste, do trabalho, né? Do trabalho, eu acho que isso ainda deve acontecer bastante, né? Isso, e eu fui, passou algum tempo e eu ingressei em outra empresa, e nessa empresa, então, eu já estava com um processo de transição um pouco mais evoluído, né? As pessoas já começaram a me aceitar um pouco mais, embora tivesse ainda um processo em construção, né? E o processo de transição talvez seja para a vida toda, tu tá sempre deconstruindo, desconstruindo, e assim a vida de todo mundo. Só que no caso de uma mulher trans, tu quer buscar aquela tua aparência feminina, tu quer ser reconhecida na sociedade como uma mulher. Então é esta busca, eu já estava nesse processo, e eu então fiz, né, boa parte ou quase toda essa transição trabalhando nessa empresa, que inclusive em determinado momento, a partir de 2014, me trouxe para Santa Maria, eu fui transferida para cá e eu fiquei nessa empresa trabalhando até o ano de 2018, quando eu tomei a decisão de sair, né, de dar novos rumos, que foi iniciar a faculdade de Direito, que foi de buscar, né, novas perspectivas. Eu tinha, ao tempo que eu tinha aquela oportunidade de emprego que era importante para minha manutenção de vida mesmo, social, mas também eu tinha muita dificuldade em relação às pessoas que eram meus chefes, que passavam, que eu acabava convivendo, que às vezes, ou muitas delas, eram preconceituosas, que não aceitavam a minha presença, mas como naquele período todo eu fui vendedora no comércio, né? As pessoas me reconhecem ainda quando eu venho para Santa Maria, sempre encontro algum dos meus ex-clientes do comércio, né? Por aí, diz, comprei alguma coisa contigo. Então, eu só permaneci nesse emprego, nesse período todo, porque eu, como vendedora, entregava resultado. Eu era vista como um resultado. Mas aquilo acabou me cansando, e em 2018, então, eu acreditei que eu tinha um potencial muito maior, que era de voltar a estudar, então, após 2 cursos técnicos, né, de tu realmente dar buscar coisas novas para tua vida, né. Eu iniciei, então, a faculdade, saí da empresa e comecei a estudar para concurso, e tive 2 meses, na verdade, de estudo, e abriu esse edital, abriu esse concurso em São Vicente, e eu fui aprovada. Então foi uma coisa que aconteceu na sequência muito boa, além de ingressar no curso de Direito, qual eu tive a felicidade de concluir agora nesse início de ano. Eu ainda tive essa possibilidade de ser aprovada em primeiro lugar, né? Algo que é bastante significativo, porque mostrei a capacidade que eu tinha em relação ao trabalho, e voltei a morar na minha cidade com o intuito, né, principalmente por ter sido aprovada num concurso na área da educação, de perceber o quanto eu poderia transformar, o quanto eu poderia contribuir com a mudança daquele espaço, daquela sociedade, daquele pequeno município ali, no sentido de que a minha presença já seria bastante importante. Gabriela, eu até às vezes aqui falando um pouco para vocês, a gente vai querendo não se emocionar, mas eu juro que eu não vou me emocionar para não estragar a maquiagem. Muito interessante, Deus o livre. Espero que seja prova d'água, tá? Não Antes pode. de vocês continuarem falando e da gente continuar falando, eu quero introduzir o nosso quadro, porque agora a gente vai falar de transformações e de viradas. Quero chegar lá em Porto Alegre, nesse teu cargo que até então inédito para uma mulher trans.
Mas antes disso, voltando aí nesse passado que tu falou, vamos ouvir um depoimento. A gente tem aqui um quadro que se chama Diagnóstico, que são pessoas especialistas em Gabriela Meindrad, que vão falar quem é Gabriela Meindrad. Vamos ouvir o primeiro depoimento, vamos ver se ela reconhece esta voz. Falar sobre a Gabriela é uma alegria. Afinal, a gente se conhece desde criança, desde sempre nossos caminhos estão sempre se cruzando, e ter a amizade dela é uma honra, porque a gente vê a Gabriela um espelho para muita gente. A batalha dela, a história de vida dela, abre caminhos para muitas pessoas. Então, para a gente que convive com ela, é uma alegria muito grande. E uma frase que eu disse uma vez, eu repito, que eu faria tudo de novo. Tudo o que a gente passou, tudo que a gente vivenciou, eu faria tudo de novo. Porque não existe gratificação melhor em ver o brilho nos olhos dela e dos familiares dela em prol de tudo que ela significa para todo mundo. Nem precisava ele dizer que ele faria tudo de novo para mim já identificar. Querido Danilo, que é como um primo, né? A gente se criou junto desde a infância, a gente tem vínculos, né? Por ser de famílias próximas, as nossas famílias acabam se cruzando. Ele é da cidade de Mata, então nós tínhamos durante a nossa infância muitos encontros, né? Muitas vezes, muitas festas de primos juntos aí, e foi a pessoa responsável, então, né, que deu esse pontapé para essa homenagem, esse reconhecimento lá em 2019. Vamos explicar exatamente para quem está nos ouvindo. O que foi que o Danilo fez exatamente em 2019? Isso aí, em 2019 foi um ano muito importante para o tradicionalismo gaúcho, porque foi o ano dos 50 anos da Ciranda Cultural de Prendas, e neste momento, né, nesse ano, nessa gestão, o Danilo era coordenador, então, do Departamento Cultural da região, responsável pelo concurso na fase regional. Né? Ele acontece nas fases dentro da entidade, na fase regional, que te possibilita participar do concurso estadual de prendas. Essa fase regional, por ser a data, né, a celebração dos 50 anos, ela foi um momento em que ele achou apropriado de fazer uma homenagem a todas as pessoas que fizeram parte das gestões regionais da 10ª região tradicionalista, que inclui São Vicente, Santiago, Mata, São Francisco de Assis, entre outros municípios. Fizeram parte nas gestões ou de peão, ou de prenda, ou de departamentos culturais, como era o cargo que ele ocupava na época. Essa homenagem aconteceu então no município de Mata, que o concurso sempre acontece na cidade da primeira prenda de cada ano, e estavam lá várias pessoas que fizeram parte da gestão desde lá 1970, né? Algumas que faziam parte da minha gestão também, que fizeram parte da minha caminhada, né? E ele fez essa homenagem, então, fez esse convite que até no primeiro momento eu não aceitei, de que nós seríamos todos, receberíamos essa homenagem, então, enquanto contribuição cultural, uma menção honrosa da 10ª região e do movimento tradicionalista gaúcho. Inclusive, né, eu não aceitei no primeiro momento, pensando como seria a repercussão, como eu seria recebida naquele espaço. A gente seguiu conversando, né, e eu, como já tinha entrado em contato, em razão da faculdade, por desenvolver um projeto específico de extensão na FADISMA aqui em Santa Maria, eu tinha iniciado um projeto de extensão que eu falava sobre visibilidade trans. E em determinado momento eu questionei o movimento tradicionalista gaúcho como seria a participação de uma mulher trans, sem nem imaginar que eu receberia esse convite para fazer parte de um momento como esses. Nesse processo, né, anterior, eu recebi um retorno do jurídico do MTG, dizendo, né, que não poderiam ser contrário e que eu encontraria muito mais acolhimento do que qualquer tipo de preconceito. E aquilo foi também algo que me motivou, junto com um reforço, né, de que o Danilo,
queria muito que eu estivesse, e também o Alberto Guerche, que esteve na homenagem comigo e foi na época peão da região, na mesma gestão. Ele foi o primeiro, eu fui o segundo, e junto com outras pessoas. Foi um dia muito bacana, né? Uma noite, na verdade, em que eu reencontrei muitas pessoas e outras nem perceberam que eu estava lá porque já não me reconheceram, né? Muitos anos depois eu já tinha passado por um processo de transição, e ali eu fui reconhecida. Então eu recebi uma homenagem não como o Maurício, que foi peão em 2003, 2004, mas como a Gabriela, que fez parte de uma gestão regional. E tu tinha noção que tu estava entrando para a história naquela noite? Vocês estavam escrevendo a história, um capítulo da história do MTG, do tradicionalismo, sabe? Uma coisa extremamente atual e justa e respeitosa. Acredito que jamais a gente imaginou que ia ter tanta repercussão, né? Que aquilo ia ganhar a dimensão que se ganhou após, né, a publicação no dia seguinte, porque tudo foi tratado com a maior naturalidade possível, né? Eu não vi ninguém me olhar com um olhar que pudesse estar desconfiando ou alguma coisa, ou tive um tratamento diferente em relação aos outros. Tudo foi muito tranquilo e na verdade, talvez se as pessoas se deram conta, elas não comentaram. Mas como eu fui no momento da homenagem, né, chamada como Gabriela, que eu fui que foi citada a gestão a qual eu fiz parte, então foi tudo tão tranquilo que a gente não imaginou que ia ganhar a repercussão. No dia seguinte, sim, o Alberto então fez uma homenagem, né, pelo momento, um agradecimento ao Danilo, mas também uma homenagem no sentido de que aquele momento era bastante simbólico para ser deixado de passar em branco. E a repercussão então veio, né? O Diário de Santa Maria foi o primeiro jornal, primeira emissora assim que entrou em contato, né? Veículo de comunicação. Nossa, sempre atenta, repórter especial Pamela querida, que há poucos dias encontrei em Porto Alegre e registramos esse momento. Eu até comentei com ela, me lançou para o mundo. E foi a partir desse momento que tu acha que foi uma virada de chave na tua vida? Foi uma virada de chave no sentido de que eu ganhei muita visibilidade, né? Embora eu já estivesse construindo uma caminhada muito bacana a nível acadêmico, né? Que eu já estivesse aprovada e trabalhando, né, já concursada, mas ali foi uma virada de chave no sentido de representatividade que eu jamais imaginei, né, que após aquilo, embora a repercussão tenha sido muito grande, que nós tenhamos sofrido uma série de preconceitos, de ameaças, inclusive de morte, mas como nós já comentamos aqui na nossa conversa, eu sempre vejo o lado bom, eu aproveitei aquilo de uma forma muito positiva e realmente trouxe a minha história no sentido de contribuição e para a construção de um movimento assim que realmente fosse mais inclusivo, que até então não falava sobre o assunto, sequer sobre a questão da homossexualidade, né? Quem dirá uma pessoa trans fazendo parte do movimento. Então eu acho que a minha história marcou um novo momento em relação ao próprio Estado, que nós sabemos que ainda é tão machista, né, que às vezes é tão preconceituoso, mas que ali, né, uma história de uma pessoa real e que as pessoas começaram a ver que eu era uma como todas as outras que receberam a homenagem, que fizeram parte daquele momento, que mereciam ser reconhecidas. Gabi, eu vi que tu faz agora bastante palestras, né? Como o Cassi disse, essa foi a virada de chave. Eu não falo nem pelo movimento tradicionalista, e sim de uma maneira geral. Me conta um pouco pra gente como tu te sente. Imagino que tu deva escutar vários depoimentos de jovens, pessoas que estão passando ou iniciando essa transição. Como que tu enxerga ser essa referência, essa pessoa que vai passar experiência? Gabi, nos responde isso depois do intervalo. A gente volta rapidinho com mais DNA, com mais Gabriela Mandrade. Vamos lá. Renove seu escritório corporativo ou residencial com conforto e praticidade na Diferencial Office. Mais de 20 anos trabalhando para melhor atendê-lo. Fone 32 22 90 30 e acesse o site www.diferencialoffice.com.br. Não perca o FISMA Mais. Faça sua matrícula até 31 de janeiro e consiga a bolsa de 30% de desconto para toda a sua graduação.
Benefício exclusivo para aprovados no vestibular. Vagas limitadas. Conheça nossos cursos e formas de acesso. Confira o regulamento no site da FISMA. Para mais informações, acesse as redes FISMA pelo @fisma.faculdade. A Hipersul comercializa os principais produtos no combate à Covid-19. Totem com dispenser de álcool gel, completa linha de sanitizantes, sabonetes líquidos, antissépticos e produtos de limpeza a nível hospitalar. Visite a loja da Hipersul na Avenida Elvio Basso e acompanhe nossas redes sociais. Minuto Jurídico, com o Dr. Átila Abela. Você sabe o que é e quem tem direito ao abono permanência? O abono permanência é um benefício pago aos servidores públicos que, mesmo após completar todos os requisitos básicos para a concessão da aposentadoria voluntária, escolhem continuar trabalhando. Assim, o abono permanência serve como um reembolso da contribuição previdenciária descontada da remuneração do trabalhador, e nada mais é do que um incentivo financeiro pelo adiamento da inativação de agentes públicos aptos à aposentadoria. Após a reforma da Previdência da Emenda Constitucional 103 de 2019, a Constituição Federal remete para a lei de cada ente federativo a decisão sobre a concessão ou não do abono permanência aos seus servidores. Se você acha que se encaixa nessa situação ou precisa de ajuda no assunto, não deixe de procurar um advogado ou uma advogada de sua confiança. Minuto Jurídico, com o Dr. Átila Abela. Chegou a época mais esperada. Liquida de Verão Super Colchões. São 20% de desconto à vista ou em até 4 vezes. Ou preço da etiqueta em até 12 vezes no cartão. Isso mesmo, as melhores marcas para o conforto do seu sono. Quer ter noites mais leves com desconto incrível? O Liquida de Verão Super Colchões. Uma escolha inteligente. Riachuelo, esquina Tuiuti. Fone 3221 8035. Obra na casa, no jardim, no seu dia, para solucionar, para trazer alegria e deixar o seu espaço muito mais feliz. Estamos aí. Andaime Camobi Máquinas, a locadora de Camobi. Para não complicar, para simplificar, ligue 3029 2251. Andaime Camobi Máquinas, a locadora de Camobi. Compre ou venda seu imóvel com a Nilo Imóveis. Confie na equipe bicampeã de vendas dos maiores lançamentos da cidade. Há mais de 17 anos no mercado, a Nilo Imóveis é especialista na comercialização de imóveis urbanos e rurais. Acesse imobiliarianiloimóveis.com.br ou ligue 3028-5252. Informação confiável para decidir. A Grenoble Imóveis Planejados completa 25 anos de história. Representante em Santa Maria e região da fabricante de móveis gaúcha Finger, com padrão de qualidade internacional. Cozinhas, dormitórios, banheiros e toda a linha para o seu lar e escritório. Grenoble Imóveis Planejados. Referência no mercado. Projetando sonhos com design e precisão. Orlando Fração 118. Fone 3222-2280. A Doc Imóveis entrou no mercado com o objetivo de não apenas vender, construir ou assessorar, mas entender as suas necessidades, fazendo parte da sua realização pessoal e da sua história. Poder realizar seu sonho é o que nos motiva todo dia. E com isso, estamos sempre buscando a excelência em todos os quesitos para melhor atendê-lo. Você planeja, idealiza e nós ajudamos a construir o seu futuro. Procure Otávio Doc Imóveis nas redes sociais. DNA. Camila Cunha, Cassiano Cavalheiro. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Nós vamos seguir aqui contextualizando para o nosso ouvinte que chegou agora. Estávamos conversando aqui com a Gabriela, ela já nos contou um monte de coisas sobre a sua vida.
E nós falamos sobre o CTG, a homenagem como prenda, sendo uma mulher trans, e eu te perguntei como tu te sente, essa foi uma virada de chave para te identificar como uma referência para muitas pessoas que estão passando por essa transição. Como que tu lida com isso? Obrigada, Camila. Isso é importante, eu não posso também deixar de marcar, né, a importância desse programa ser hoje, 28, porque amanhã, 29, é Dia Nacional da Visibilidade Trans. E eu sei o quanto, né, essa visibilidade toda proporcionou, né, que eu seja exemplo para outras pessoas trans, principalmente quando tu inicia um processo de transição, que tu tem tantas dúvidas, né, mas também por abrir espaços no sentido de que nós precisamos ocupar, né, cada vez mais o mercado de trabalho, que nós temos que buscar cada vez mais a aceitação em todos os espaços sociais, né, que nós temos que trabalhar muito para a redução da violência, porque é uma população que ainda sofre muita violência, por mais de 90% ter a prostituição como única forma de sobrevivência. Então o país que mais mata trans no mundo é o Brasil. O Rio Grande do Sul teve, né, principalmente Santa Maria, no ano de 2020, uma série de assassinatos, então mostra o quanto nós estamos vulneráveis, né, e o quanto nós precisamos buscar, né, erradicar cada vez mais essa violência que muitas vezes nos mata, mas também levar essas histórias como a minha no sentido de que nós podemos, né, mudar essa sociedade, que nós podemos estar inseridas no mercado de trabalho, que nós podemos ser quem nós quisermos, né, que isso, claro, depende de muito trabalho, né, de esforço, né. Eu tive que realmente dar essa virada de chave quando eu voltei a estudar, quando eu iniciei a faculdade de Direito, e que eu aproveitei aquele momento já para iniciar um projeto de extensão que pudesse falar sobre. Então, dar essa visibilidade positiva é se tornar inspiração para outras pessoas. E nesse cenário aqui em Santa Maria, por exemplo, nós temos inúmeras pessoas trans que me inspiraram, e eu me sinto muito feliz e até emocionada no sentido de que hoje eu também estou inspirando tantas e tantas e tantos, né, que estão aí no processo de transição. E Gabriela, a gente falou também a respeito da repercussão na mídia, né? A mídia local, o Diário primeiro, os outros veículos também, todos foram atrás, procuraram saber, ouviram o MTG, que na época reconheceu a homenagem a uma mulher trans, foi um marco. E não repercutiu só aqui em Santa Maria, teve mais gente do estado, do Brasil, do mundo que ouviu falar, que foi procurar saber. E isso chegou na Secretaria de Cultura do estado do Rio Grande do Sul, e não demorou para que eles te chamassem, né, para conversar e para que tu fizesse parte dessa equipe. Antes de saber como é que foi isso tudo, eu já vou chamar 2 áudios de cara, e daí tu já vai contextualizar depois, se tu reconhecer essas vozes, é claro. Vamos ouvir 2 depoimentos. Falar da Gabriela, bom, a Gabi tem uma potência incrível. Parece que nada nem ninguém vai fazer ela diminuir o empenho para atingir os objetivos que ela se propõe. E tem sido assim na secretaria, desde que ela entrou, passamos por um momento super desafiador, né? Uma série de entregas já bastante ousadas que a nossa gestão tinha, mas a gente passou por um contexto de pandemia, onde ela foi peça fundamental para todos esses feitos, né? Num momento de emergência do setor cultural. A partir da capacitação dela, da capacidade de enfrentar, de articular, de discutir e de construir soluções, né, para muitas coisas que, inclusive, nunca tinham sido feitas, né, até pelos tempos que a gente precisava, né, fazer essas entregas. Então tem sido um privilégio trabalhar com ela, e ela nessa posição, secretária adjunta, tem demonstrado uma capacidade de gestão enorme, né, uma visão do todo da secretaria, e com isso a gente tem conseguido, né, trabalhar e entregar tantas conquistas aí. A Gabriela é uma pessoa de uma energia incrível, tem uma vitalidade que nos contagia, tem muita sede de conhecimento e facilidade no aprendizado, tem uma força de trabalho inigualável, e por ser uma mulher trans que conseguiu ser homenageada no movimento tradicionalista gaúcho, ela se mostrou, sim, alguém diferenciada. Porque nós sabemos todas as barreiras que se impõem, infelizmente,
na vida de pessoas trans. Então a Gabriela já se mostrou alguém muito potente naquele momento. E foi por isso que me despertou a curiosidade de conhecê-la e também o que fez com que eu a convidasse para fazer parte da equipe da Secretaria de Estado da Cultura. Acho que é isso aí. Um beijo, Gabi. Que coisa linda, né? Essas duas pessoas que são muito... são a cultura do Estado hoje, duas pessoas que se esforçam muito, e eu ouvi o Rafa, que é um colega que a gente trabalha muito próximo, mas principalmente a Bia, porque trazendo essa narrativa do convite, né, ela me conheceu pelo o que ela leu na época dessa divulgação, e o dia que ela fez o convite para que eu fosse para a Secretaria da Cultura foi numa única ligação, sem deixar pensar muito, né? Ela ligou para o meu trabalho em São Vicente, imagina, conseguiu o telefone da escola que eu trabalhava em São Vicente e conversou em torno menos de 5 minutos, e no final ela já fez um convite. Ela disse: eu quero que tu venha fazer parte da equipe da Secretaria de Estado da Cultura, eu quero que tu assuma uma assessoria de diversidade para pensar políticas, para te pensar cultura como transformação e pensar todo de minorias que nós temos, o quanto nós precisamos evoluir em relação a esses assuntos que são tratados ainda de forma tão sensível. E no mesmo dia eu já dei o aceite para ela, e só demorou um mês para mim ir por toda a questão burocrática de cedência. Mas tem algo também muito interessante nessa caminhada, que foi num final de tarde, numa sexta-feira, nós já estávamos na pandemia, e ela me ligou e fez o convite também de forma muito direta, como ela é, um exemplo para nós, uma pessoa que nos inspira. Muito da Gabriela que eu me tornei profissionalmente tem dela, né, por ser a pessoa espelho ali, a secretária, e que naquele momento ela me mandou um organograma da secretaria e pediu para mim olhar, e ela disse: olha a vaga de diretora-geral, que é a vaga de secretária adjunta, e me retorna. E a hora que eu retornei, ela disse: tu aceita esse desafio? E no mesmo momento eu disse: vamos lá. Então, missão dada, missão cumprida. É esse trabalho que a gente tem feito com um reflexo muito positivo em relação à cultura como um todo. As entregas que a Secretaria de Estado da Cultura tem feito são enormes, são históricas. Isso cedeu muito a ela abrir esse espaço, e assim, ao governo do Estado, porque me chamarem para trabalhar foi algo importante, mas eu sempre tive da secretária Beatriz Araújo e do governador Eduardo Leite toda a liberdade de propor e executar ações, né, dentro do governo que possam refletir na vida das pessoas. Eu nunca tive um não, e isso mostra, né, o quanto inclusivo, o quanto diverso é esse governo, o quanto me orgulha fazer parte dessa caminhada, desse ciclo que se encerra nesse final desse 2022, mas como eu disse, com grandes entregas. Então é muito emocionante ouvir tanto o Rafa quanto a Bia pela proximidade que nós tivemos durante todo esse período e o que nós construímos junto, que com certeza é para a vida toda. É uma história meio Cinderela 2.0, né? Uma mulher trans que sai do interior, que vai para a capital para trabalhar na Secretaria da Adjunta de Cultura do Estado. E essa fada madrinha que fez as ligações, né, inesperadas. Quem falou foi o Rafael Bale, diretor de fomento da SEDAC, e a Beatriz Araújo, secretária da Cultura do Rio Grande do Sul. Muito obrigado aos queridos. Vamos ouvir mais 2 depoimentos antes da gente dar sequência. Gabriela é uma pessoa maravilhosa. Foi uma grata surpresa na minha vida a Gabriela nesses últimos anos. É uma pessoa íntegra, competente, honesta, leal, sincera, sensível. Essa é a Gabriela, e eu quero tê-la junto comigo mais anos aí pela frente. Não quero te perder de vista, Gabriela. A Gabriela é uma pessoa muito obstinada, e desde que ela assumiu como assessora de diversidade na SEDAC, assim que ela entrou, ela se mostrou uma profissional muito preparada,
Qualquer desafio que ela tome para si, qualquer demanda que ela abrace, ela faz com muito êxito, com muita qualidade e vai até o fim. É uma pessoa extremamente exigente e comprometida, né, com as entregas que a Secretaria da Cultura tem feito, que, aliás, tem sido um divisor de águas, assim, em termos de gestão, na minha avaliação. Como amiga, a Gabriela é uma pessoa leve, parceira, descontraída. A gente teve uma sintonia fina logo que se conheceu. O primeiro departamento que ela visitou na SEDAC foi a assessoria de comunicação, e dali para frente a gente passou a ser amigos, parceiros, saímos juntos para almoçar, e tem muita cobrança do lado profissional, mas tem muita parceria também. Então, é uma amiga da qual eu tenho muito orgulho e uma profissional que eu tenho muito orgulho também. Quem são? Que lindo, né? Olha só os colegas de trabalho com esse reconhecimento. A Ana Fagundes e o Rafa Varela. É muito... Olha, é muito emocionante ouvir. Muito mesmo, assim, pela construção que a gente tem juntos. E por, assim, né, serem pessoas que me conhecem há menos há 2 anos, né, que a gente tem feito um trabalho muito próximo, que conhecem os meus 2 lados, o lado amiga, mas também o lado secretária e diretora, que é muito sério, muito mandona, muito pedinte, exigente, né, eu acho que eu tenho essas características sem nunca deixar o lado humano que nós somos pessoas, que nós somos colegas, que nós estamos construindo junto, mas eles sabem direitinho contar um pouquinho dessa narrativa de como é a Gabriela no dia a dia, né, e principalmente relato, né, nesse relato que eles trazem em relação a achar que tudo é possível, é porque já passei por tantas dificuldades, por tantas barreiras em relação à transição, em relação a pessoas que não me aceitam, não me aceitavam, não vão aceitar, pessoas o quanto a gente ainda luta contra esse preconceito, mas que isso, né, me tornou uma pessoa que sempre pudesse, né, acreditar na transformação, que pudesse pensar que é possível, e isso faz parte do meu dia a dia, faz parte da minha rotina de trabalho, que é muito intensa, mas é muito válido, porque eu sei da importância que tem a minha presença e o quanto eu consigo contribuir com a construção desse coletivo, de cada um desses aí que falaram junto, que é uma grande equipe da Gabriela, Secretaria. Dentro do trabalho... Peraí. Vamos ouvir mais 2, senão não vai dar tempo. Tem mais 2. Falar da minha irmã é falar de amor, falar de carinho, superação e coragem. Dentre tantas outras coisas que eu posso falar da minha irmã, é a gratidão por ter tido a oportunidade e por ser irmão dela. Muitas das decisões que eu tomei nos últimos tempos, ela esteve presente comigo e foi parte essencial. E se eu estou hoje realizado, é por contribuição da Gabi. As conquistas que eu tenho, ela faz parte. Então, falar da Gabi é falar de alegria, de brindar a vida, celebrar a vida com bom champanhe, de dançar, de aproveitar. Desejo sucesso, desejo amor, que a Gabi seja sempre muito feliz, que a gente compartilhe muitas coisas e que a vida seja muito próspera para nós todos. Que a gente fique velhinho e birrento e que ela continue sempre bem briguenta, assim como ela é, mas que é motivo de muito orgulho poder olhar para as pessoas e dizer que eu sou irmão da Gabi. Então, eu te amo, seja sempre muito, muito feliz e tô com saudades. Oi, Gabi, teu cunhadinho preferido. Falar da Gabi, para nós ela é um exemplo de força, perseverança, coragem. Coragem de, depois de adulta, se tornar o mulherão que ela se tornou. Perseverança, eu acompanhei todo o processo da formatura dela, do concurso, dela assumir a SEDAC. Todo esse processo é um processo difícil, muito trabalho, mas ela sempre guerreira, sempre correndo atrás, sempre buscando os objetivos dela.
Então, a gente se orgulha muito dessa garra que ela tem, de quando ela tem um objetivo, ela alcançar. Agora ela se formou em Direito, então, nossa futura advogada. Então, a gente tem que admirar, a gente só admira essa força, essa perseverança, essa garra que ela tem, porque isso é motivante. Ela nos mostra todos os dias que é possível, quando a gente acredita na gente mesmo, quando a gente tem objetivos, a gente consegue sempre alcançar. Então, um abraço, um beijo, Gabizinha. Te desejo sempre tudo da melhor. Que lindo, né? Realmente estou me sentindo aqui no arquivo confidencial. Tipo isso, né? Assim, que ele não queria estragar a maquiagem, já estraguei toda, porque é muita emoção ouvir a família, né? Uma família como a minha, que é o meu irmão, o meu cunhado, pessoas muito próximas a mim, né? Quando a gente sempre faz aquela brincadeira que o raio não cai no mesmo lugar, mas na minha casa tem essa diversidade toda, né? A minha mãe tem uma mulher trans filha, uma filha mulher trans e também um filho homossexual, e se orgulha muito disso, né? E nós sempre buscamos, né, fazer muitas coisas que orgulhem ela, porque ela realmente é merecedora, e ouvir todos esses depoimentos hoje foi para mim... Que lindo. Tá. Entre tantas presenças, 2 ausências. Uma da mãe, que ficou muito tímida, não conseguia. Ela é tímida. Tentei até o último minuto o irmão conseguir. E a segunda ausência do governador Eduardo Leite, que eu estou desde o dia 24 tentando com a assessoria dele. E que infelizmente a agenda, né? A demanda, apesar de eu achar que isso não é uma demanda, isso era um carinho, um afeto que ele poderia ter tido a oportunidade de dar, mas que a assessoria não encarou assim. E fica aqui o meu protesto contra assessorias, que tem, não contra, mas a favor de assessorias mais sensíveis, de repente mais diversas, que tenham mais diversidade, e que se toquem que demandas são demandas, e que oportunidades da gente reconhecer e fazer carinho a pessoas especiais como a Gabriela são, né, oportunidades especiais como essa agora. Antes da gente terminar, vamos fazer um bate-bola de jogo rápido com a Gabi? Vamos lá. Vamos. Olhando para trás, olhando o que pra trás, tu te orgulha mais na tua trajetória? Me assumir uma mulher. Tem algum arrependimento? Não ter me assumido antes. Uma saudade. Daquela criança que eu fui, cheia de realizações, que buscava muito e que mostrava que ali mesmo já podia. Quando eu participava daqueles concursos que eu era desafiada, que às vezes até faziam brincadeirinhas dizendo que eu não era homem para aquilo e que eu mostrava que eu podia. É uma saudade que eu tenho muito, porque aquela garra, né, aquela forma de buscar as coisas, de acreditar que eu podia, me tornou a mulher que eu sou hoje, de encarar o mundo realmente de cabeça erguida, de olhar o mundo da forma com que ele tem que ser visto, né, de encarar assim, sem colocar, sabendo dos desafios, sabendo das dificuldades, mas que eu posso ser o que eu quiser. E um sonho? Isso. Olha, sonhos eu tenho muitos, alguns eu já alcancei, né, talvez até além. Eu sempre acredito muito que a gente tem que lançar tudo para o universo, que o universo retribui, e a vida foi muito generosa comigo. Eu acho que o maior sonho que eu tinha era de poder ser a Gabriela, né? E eu consegui isso, mas mais do que isso eu consigo ser a Gabriela e respeitada como Gabriela, né? Como a minha identidade. Então eu acho que é o maior sonho que uma pessoa trans tem é de alcançar isso, e eu fui além, eu conquistei espaços, eu consegui esse respeito, eu consegui, né? E tô conseguindo, e como foi já aqui na nossa fala, inclusive, inspirar pessoas. Então não tem nada mais gratificante do que tu ser uma pessoa que consegue, né, ser agente de transformação nesse mundo, né, que Gabriela, precisa tanto. Te definiu uma palavra pra gente encerrar. Numa palavra, comprometimento. Aí, conversamos com esta mulher
comprometida. Eu tinha várias Gabriela outras questões Mendrado. aqui. Agora a gente metralha ela fora do ar, a gente conversa Obrigada, bastante. Gabriela. Parabéns por toda a tua trajetória, por todo esse reconhecimento que a gente conseguiu deixar bem nítido através desses depoimentos. Foi lindo. Foi lindo. Pessoal. Muito obrigado por ter arranjado um tempinho na tua agenda para vir até aqui conversar com a gente, dividir um pouco dessa história que a gente sabe o quanto é icônica e quanto é, né, referência para as pessoas de qualquer né, orientação, de qualquer, enfim, é uma pessoa que é uma referência. Obrigado por ter vindo, obrigado por existir, obrigado por resistir, e o DNA também resiste e volta na próxima segunda-feira, né, Camila Cunha? Estaremos Isso aí, de volta. Até mais. Beijo, beijo.